Olá pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Tudo bem, né? Graças a Deus, tá todo mundo bem, com saúde, né? Só estudando, aguardando aí o finalzão do período, né? Estamos nos aproximando do final do ano também, em paz, tranquilo, um pouco mais despreocupados, né? Eu acredito, certo? Mas aí estamos vencendo, é isso? Então, pessoal, acabamos de sair de uma semana aí de avaliações, nossa 7ª avaliação, tá bom? Eu gostei porque 90% de vocês, na nossa turma do 7º ano, aplicou a prova, não foi? Fez a prova, muito bacana, né? É sinal que a nossa frequência está, ó, bombando. Isso é muito bom, muito bom. Sinal que também que você está estudando, né? Porque a avaliação é uma forma de eu colocar em prática aquilo que eu estudei, aquilo que eu aprendi, né? Então, vocês colocaram em prática e aprendizagem de vocês, tá bom? Então, pessoal, o conteúdo que a gente vai ver continua, né, lá no módulo 4, certo? E ele é chamado de um termo integrante, ou pode dizer assim, acessório da oração, né? A oração, vamos lembrar, é um enunciado, né? Uma palavra é o enunciado, que gira em torno de um verbo. Não é isso que a gente aprendeu? A oração é o enunciado. Tem sentido completo? Tem. E gira em torno de um verbo. Se eu disser apenas assim, cheguei, é um verbo, tem uma mensagem aí, eu disse que eu cheguei, que eu estou chegando, né? Cheguei com tudo. Tem um tempo aí, presente, né? E girou tudo em torno de um só verbo. Não é isso? Então a oração, ela tem termos que a completam. Por exemplo, a gente há uns dias atrás estudou sobre transitividade verbal. Nós vimos verbos transitivos, diretos e indiretos, e verbos intransitivos. O que foi que nós estudamos? Complementos verbais, que são chamados de termos integrantes da oração. Tem outros termos? Tem os termos essenciais. O que é termo essencial? É aquele que não pode faltar na oração. Quais são eles? Sujeito e predicado. Quando eu disse cheguei, cheguei, quem chegou? Eu. Sujeito, predicado, cheguei. O sujeito aí, ele está oculto, mas tem um sujeito. Tem um ser que praticou uma ação. E a ação praticada pelo sujeito, que é o verbo chegar. Certo? Então, a gente tem os termos integrantes, que são os complementos verbais, né? E os complementos nominais. E a gente tem aqueles termos chamados de acessórios. A gente está aqui com um deles. Adjunto, adnominal, tá? Que é o nosso novo conteúdo, muito bom, muito fácil, muito simples de aprender, tá? Adjunto, adnominal. Quando a gente ouve falar em adjunto, tem uma palavrinha bem aí, nessa palavra, ó, que dá ideia de alguma coisa. Pronto, adjunto quer dizer vem junto a. Vem junto a quem? O adjunto é aquela palavra que vem junto ao substantivo. Olha, o adjunto é aquela palavra que vem junto ao substantivo. Independente de sua função sintática. E agora? O que é função sintática? Quando a gente começou a estudar lá no início desse ano,
Eu digo esse ano por quê? Porque a gente teve algumas aulas. No ano passado, a gente falou sobre morfologia, não foi? Que morfologia é aquela parte da gramática que ela vai estudar as classes de palavras. Substantivo, adjetivo, pronome, artigo, numeral, interjeição, conjunção, advérbio, verbo, né? Estuda 10 classes. Morfologia, quer dizer, morfologia, morfo, estudo da forma das palavras. Já a sintaxe, ela vai estudar a função dessa palavra dentro da oração. E que funções, gente? Que funções o substantivo pode assumir? Núcleo do sujeito. Eu falei núcleo de prontidão porque é a palavra que vocês têm mais contato. Como assim? Deixa eu explicar. Ó, Persília é professora. Persília é professora, pronto. Persília é professora. O que é núcleo aqui? O que é núcleo aqui? Ó, Persília. Por quê que é núcleo? Porque Persília, aqui no caso, é a palavra mais importante do sujeito. Ok? Lembraram agora? Núcleo é a palavra mais importante do sujeito. Então, no caso aqui, Persília é o núcleo. Persília é substantivo próprio. Viu? Então, independente da função sintática, o substantivo, aqui no caso ele é núcleo. Mas ele pode ser o que mais? Que a gente estudou agora, ultimamente? Ó, ele pode ser objeto direto. Ele pode ser complemento nominal, que a gente vai ver em outra série. Mas ele tem outras funções, entendeu? Tem outras funções, o substantivo. No caso aqui, ele é núcleo. E é com essa função aqui, tá? Que a gente vai aprender esse adjunto. Agora, qual é a função dessa palavra? Qual é a função dessa palavra que vem junto ao substantivo? Ó, modificar, caracterizar, identificar, especificar e quantificar o substantivo. Tá bom? No caso, Persília aqui é o núcleo do sujeito. O que está... Qual dessas funções aqui? Tem alguma função desse núcleo? Tem? Está identificando só o sujeito aqui, que sou eu, entendeu? Está identificando apenas o sujeito. Mas quando você lê a palavra quantificar, qual dessas palavras aqui lembra? Numeral. Quando fala em caracterizar, adjetivo. Quando fala em modificar, pronome. Quando fala em especificar, o artigo. Que o artigo também, ele determina o substantivo. Eu não vou colocar aqui um artigo, a Persília é professora, porque no caso aqui, Persília, só tem eu, não é? Você não me conhece? Então, Persília é professora. De quê? Professora de português. Agora, a Persília, aqui ó, a Persília, se eu colocar a Persília, então esse azinho aqui, ó, ele é um artigo que vai determinar esse núcleo. Vai determinar o quê? O gênero, por exemplo. Persília é do gênero feminino. Tá bom? Então vocês entenderam? Lembraram agora? Núcleo é a palavra mais importante do sujeito. E o adjunto,
que é a palavra que vem junto ao substantivo, ele vai ter a função de quê? Modificar, caracterizar, identificar, especificar e quantificar e ainda determinar, né, esse substantivo. Tá bom? Ó, núcleo, substantivo. Quais são as classes de palavras? As classes de palavras que eu posso utilizar como adjunto adnominal: artigo, adjetivo, numeral, pronome e locução adjetiva. Esse pronome aqui, certo? Ele pode ser um pronome adjetivo também, que seria um pronome que ele vai caracterizar, tá bom? Tá certo? Então, pessoal, adjunto adnominal é aquela palavra que vem junto ao substantivo para caracterizá-lo, delimitá-lo, especificá-lo, quantificá-lo, certo? E a gente agora vai ver uns exemplos para vocês identificarem melhor, tá bom? Então, vamos aos nossos exemplos, tá? Vamos lá. Para a gente aprender de verdade o que é adjunto adnominal. Observe aqui, ó. O consagrado poeta publicou seu 10º livro de poesia. Primeiro, para eu identificar o adjunto adnominal, para eu saber o que é, eu procuro qual é o sujeito. Nós estamos falando aqui de quem? Do consagrado poeta. Não é isso? Olha aqui o sujeito, ó. Não é isso? O consagrado poeta. Agora, qual é a palavra mais importante desse sujeito? Poeta. Não é? Então aqui é o núcleo, ó. O núcleo é poeta, tá aqui, ó. Núcleo. Agora, quais são as palavras que vêm junto a esse núcleo, que acrescentam mais uma informação a ele, né? Que pode caracterizar, que pode delimitar, especificar, identificar, quantificar. Quais são? Ó, a gente tem aqui o artigo. Nós temos bem que assim, um adjetivo, certo? O que mais? Temos bem aqui um pronome, um numeral e nós temos aqui uma locução adjetiva. Olha só quantos adjuntos a gente tem aqui. Olha, poeta é o núcleo, quer dizer, a palavra principal do sujeito. Que palavras vêm junto a esse núcleo? Um artigo, o, consagrado, que é adjetivo, pronome, seu, 10º é o numeral e de poesia é a locução adjetiva. O que é a locução adjetiva que a gente estudou, né? É uma palavra que ela é ligada por uma preposição aqui, né? Que é duas ou mais palavras que são ligadas por preposição e que tem valor de adjetivo, certo? Ó, livro de poesia é uma locução adjetiva. De poesia, posso relacionar a livro poético, entendeu? Livro poético. Uma locução adjetiva você pode transformá-la em um adjetivo, certo? Outro exemplo, li 2 revistas. Qual é o núcleo? Ó, no caso, o sujeito está aqui, não é? Eu li 2 revistas. Agora, qual é a palavra principal? Revistas. Aqui é o núcleo, ó.
Quais são as palavras que vêm junto a esse núcleo que está caracterizando, especificando, quantificando ou delimitando? Duas. No caso, duas aqui, ó. Quantifica. Que duas é numeral, não é não? Ó, duas não é um numeral? Então, o papel do numeral é quantificar. Nesse caso aqui, duas especifica, aliás, quantifica o núcleo revistas. Ela ganhou belos presentes. Qual é aqui o núcleo desse sujeito? Ela é o sujeito, né? Ó. Ganhou belos presentes. Qual é o outro núcleo que a gente tem? Presentes. É um núcleo aqui, ó. O que está caracterizando presentes? Belos. Aí eu tenho o quê? Um adjetivo. Não é verdade? Belo não é adjetivo? Não é uma característica? Característica dos presentes? Então esse aqui que é adjunto. Quantos adjuntos a gente tem aqui? O consagrado seu 10º de poesia. O consagrado poeta publicou seu 10º livro de poesia. Para você identificar os adjuntos, você primeiro tem que identificar o núcleo. Procure o núcleo, que é o núcleo, é a palavra mais importante de um sujeito que está lá naquela oração. Depois eu tenho que saber quais são as classes de palavras que correspondem a adjuntos. Adjetivo, né? Pronome, numeral, não é isso? Locução adjetiva e artigo. Ó, artigo, numeral, adjetivo, pronome e locução adjetiva. São essas palavras, essas classes de palavras que vêm junto ao substantivo para modificar, especificar, delimitar, quantificar, caracterizar, determinar. No caso aqui, o artigo está determinando o gênero do adjetivo consagrado. Aqui, duas é um numeral, belos é um adjetivo. Entendeu, pessoal? Então, a adjunta adnominal não tem bicho de 7 cabeças para eu aprender. Certo? E o adjunto adnominal também, ele pode estar servindo também como uma forma de um complemento. Certo? No caso aqui, ó, no verbo ler. Ler. É um verbo transitivo direto, né? Li o quê? Duas revistas. Aqui é outra função que o adjunto adnominal tem. Ele pode também completar o sentido de um verbo. Duas aqui é um numeral. Ah, mas você não disse que... Você não falou que é só substantivo que é complemento verbal? Mas aqui a função sintática do adjunto. Função sintática do adjunto. E lá no livro de vocês tem um complementozinho lá no livro, né? Que traz algumas explicações acessórias, né? Tá bom, gente? Então, compreendido? Fácil, né? Dúvidas? Sabe com quem tirar? Ou comigo, ou no Google, ou assista um outro vídeo, né? Assista a aula de novo e você vai aprender melhor, ok? Então até a nossa próxima aula, tá bom? Se Deus quiser.